A gente vai tratar sobre as questões técnicas de uma possível saída da Enel. De quais canetas depende isso? Né? Quem é que tem que tomar essa decisão? E se isso acontecer, quem é que assume o trabalho de distribuição de energia em São Paulo? Não existe uma equipe reserva. Não tem o vice. Não tem o vice, não tem um time em aquecimento. Quem é que vai assumir? É o Estado? É a cidade? É o governo federal? É a agência reguladora? Como é que vai funcionar? Abre-se uma nova licitação? Ganha aquela que perdeu, que ficou em segundo lugar? Tem muitas respostas. E as multas? E os 300 milhões? Se a Enel for embora do país, ela vai pagar? Quem é que vai cobrar? Como? Se não houver uma representante da empresa aqui no Brasil. São muitas as perguntas que a gente vai responder para o nosso ouvinte, tentar responder, né? É um assunto inédito. Isso, numa cidade do tamanho de São Paulo. Mas num contrato isso tem que estar previsto, né? Tem. Quem é que vem aí? Tem. Tá tudo lá em contrato. A gente cobra o tempo todo, mas para as autoridades pode ser uma cobrança vazia se eles sabem que é impossível fazer isso. Né? Se eles sabem que não tem como, não é viável você tirar a empresa e colocar uma outra coisa no lugar. Aí um prefeito fica repetindo, dizer que pediu para sair, blá, blá, blá. E aí? É só um discurso vazio. Né? Tem algumas possibilidades jurídicas, eu sei que a gente vai falar isso mais na programação local, mas a rigor, do ponto de vista legal, a ANEEL faria uma intervenção, né? Esse seria um dos caminhos, a ANEEL fazendo essa intervenção, assumindo, portanto, né, esse setor, mas com os funcionários da própria empresa. Né? Então, os funcionários permaneceriam. Vou dar um exemplo aqui correlato. A gente teve um problema em São Paulo com 2 viações de ônibus, a Transwolf e a outra, que são 2 investigadas pela Polícia Federal, não tem? Pois bem, houve uma intervenção da prefeitura. A prefeitura assumiu essas linhas que eram operadas por essas 2 empresas de ônibus, né? A prefeitura assumiu, portanto, voltou para a prefeitura. Mas os funcionários são os mesmos ainda dessas 2 empresas, entendeu? Os equipamentos são os mesmos da empresa. Então, assim, tem o que tiver à disposição da empresa. Vai ser utilizado. É a mesma coisa, só que é com a administração, aí no caso da agência, né? Exatamente. Mas aí, enfim, é uma das possibilidades jurídicas aí de caminhos a serem adotados. A gente também pode se debruçar mais, obrigada, sobre o caso de Goiás, em que isso aconteceu efetivamente, né? Em que houve a exclusão ali, ela foi escorraçada de Goiás, a Enel, né? E então a gente pode olhar um pouco mais para isso, para essas possibilidades na programação local. Até para fazer a orelha deles esquentar um pouco, isso, né? Para a água subir um pouco.